Meus amados, vamos iniciar a nossa escola dominical, classe única. Eu vou pedir os irmãos que estão bem nas laterais, que venham aqui mais para o meio. Peço o pessoal do Conecta para já colocar as transparências. Nós vamos continuar o estudo sobre os atributos de Deus. E se o irmão tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, não se acanhe, pode perguntar. E pode participar. É mais difícil interação com muita gente, mas é possível sim. Tá bom. Qualquer irmão que queira participar, o pastor Wallace, é só levantar a mão que o pastor Wallace vai com o microfone. Só estou aguardando o pessoal do Conecta colocar a transparência. Amém. Vamos orar? Pai, nós pedimos a Tua bênção para estudar a Tua Santa Palavra. Esse assunto tão importante que é conhecermos mais sobre a pessoa do Senhor. Abre a nossa compreensão, nosso entendimento. Porque o entendimento e a compreensão que temos do Senhor vai determinar as nossas atitudes, o nosso comportamento. E nós pedimos que o Senhor nos capacite a compreender, a entender mais a pessoa do Senhor nosso Deus. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós começamos definindo o que são os atributos de Deus. Então nós temos aí que os atributos de Deus são o quê? Qualidades atribuídas ao quê? Ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação, de acordo com o que Deus revelou de si mesmo, e que nos ajuda ao quê? A entender quem é Deus. Então, está claro esse conceito de atributo? Atributos são as qualidades que Deus auto-revelou, nos ensinando acerca de quem Ele é, como Ele age, como Ele faz. Porque nós, compreendendo e assimilando o atributo de Deus, nós vamos compreender como Deus age. Isso aí é muito importante. Por isso que nós devemos nos aprofundar nesse estudo. Os atributos de Deus descrevem plenamente quem Ele é. Nós já falamos isso na semana passada. Descreve sim ou não? Não. Por quê? Eita, por quê? A Apolo está aqui descrevendo a resposta. Porque Deus é infinito, né? Muito, mas muito maior do que a nossa capacidade humana. Aí eu lembrei a história de Agostinho, quando estava no mar, meditando sobre as coisas de Deus. E aí de repente ele viu uma criança que cavou um buraco na areia e ficou pegando a água do mar e colocando naquele buraco para encher. E naquele momento Agostinho teve uma percepção da grandiosidade de Deus. Como que se Deus falasse para ele: Agostinho, está vendo aquele buraco ali que o menino cavou? Ali é a tua mente. Olha para o oceano. Está vendo o oceano? É Deus. Cabe? Não cabe. O problema, queridos, é que o homem, ele é muito presunçoso, muito orgulhoso. Então ele quer atribuir um conhecimento que não cabe a ele. Nós precisamos reconhecer isso. Nós temos um conhecimento limitado, porque nós somos limitados. A grandiosidade de Deus, ela é bem maior do que a nossa capacidade de compreensão e de entendimento. Não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada em seus atributos. Palavra ou frase, ou seja, o estudo sobre os atributos de Deus, o descreve de forma limitada, pois Deus em sua plenitude é completamente incompreensível para nós. Nós só compreendemos a Deus naquilo que Ele revelou, naquilo que Ele
possibilitou a gente compreender naquilo que Ele nos deu competência para compreender. Então, não é possível a gente compreender Deus na plenitude. Você já passou por experiência e chegou à seguinte afirmação: eu não estou entendendo porque Deus está permitindo isso. Quantos já tiveram essa experiência? Perfeito. Por conta da nossa limitação, queridos, né? E nós precisamos ter essa compreensão. Conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu revelar. Há muito mais sobre Deus que não conhecemos. Veja só, isso é muito importante. Há muito mais sobre Deus que nós conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, porque ele é limitado, ou porque simplesmente Deus não revelou. Agora, há algo importantíssimo que eu gostaria de destacar com os irmãos. Vamos ler todos juntos? Devemos... Amém? Isso aqui é fantástico. Devemos nos confortar com a verdade de que Ele, o nosso Deus, certamente nos revelou tudo o que de fato nós precisamos saber. Deus tem muito mais informações para dar sobre si? Sim. Por que Ele não deu tudo? Porque nós somos limitados. Mas o que nós precisamos saber está revelado. Amém, amados? O que nós precisamos saber está claramente revelado nas Escrituras Sagradas. E isso deve nos confortar. A revelação de Deus ao homem, aos homens, é tão clara, tanto aonde? Na criação, né? O Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quanto nas Escrituras. Aí veja só a implicação disso, que torna qualquer um que negligencie tal revelação, o quê? Indesculpável. A pessoa vai dizer, eu não sabia. Não tem desculpa. Está revelado na Escritura. Meus amados, o pastor Augusto Nicodemos, uma vez dando aula lá no seminário, ele disse uma coisa extremamente interessante, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Augusto diz assim: o que me preocupa nas Escrituras não é o que eu não sei, ou não compreendo. Isso não me preocupa. O que me preocupa é o que eu sei e o que eu compreendo e não coloco em prática. Isso me preocupa. O que me preocupa não é o que eu não sei, ou o que eu não entendo, mas o que eu sei e não coloco em prática. E isso realmente me preocupa. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, vamos ler todos juntos, bem forte agora, como crentes. O que é que diz? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Vamos lá. Sendo percebidos por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque o que nós precisamos saber sobre Deus, Ele revela na natureza e revela nas Escrituras Sagradas. Qual a importância de estudar os atributos de Deus? Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o que de Deus? O seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e aí eu posso completar, e como Ele faz. Porque as ações de Deus estão ligadas diretamente com o seu caráter. O que Deus faz está ligado diretamente com os seus atributos. Não há como separar.
nós separamos, né? Nós temos essa capacidade de separar, né? Às vezes a gente tem determinados comportamentos que são contraditórios mesmos, né? Nós temos a capacidade, às vezes, de, para não desagradar uma pessoa, a gente comprometer algumas coisas. Eu estou sendo claro? Estou. Ainda bem. Deus não, meu amado. Tem isso não, né? O comportamento dele é em harmonia com o seu caráter, com seus atributos. Então, conhecendo os atributos de Deus, nós vamos ter plena consciência de como Deus vai agir. Eu gostaria que isso ficasse claro. Deus vai agir de acordo com seus atributos. E os atributos de Deus nós precisamos conhecer para discernir como Deus vai agir. O pastor Heber Carlos Campos, esse cidadão aí, é o pastor presbiteriano. Ele diz: só as mulheres leiam, por favor, as mulheres. Você acrescentaria mais alguma coisa aí? O que cremos sobre Deus determinará os nossos padrões de... Acrescentaria mais alguma palavra aí? Bora ajudar o pastor Heber? Vamos enriquecer essa frase? Eita, que presunção nossa, mas pode, sim. Dos humildes mais simples saem coisas extraordinárias. Quem colocaria mais alguma coisa aí? Eu sei que os irmãos estão doidinhos para falar, mas estão acanhados. Sabe o que é que eu colocaria aí? Padrão de moralidade e comportamento. Então, o que cremos sobre Deus determinará os nossos padrões de moralidade. O que é uma coisa moral? O que é que nós entendemos por moralidade? Hein? Moralidade está relacionado ao que é certo, o que é e o que não é, né? Tanto no aspecto positivo como negativo, o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E o comportamento está relacionado a todos os segmentos da nossa existência. Então eu vou ter o meu comportamento, a minha ética, a minha conduta, e devo ter baseado naquilo que cremos sobre Deus. Ora, existem aqueles que creem que Deus é aquele Deus bonachão, né? O que significa isso? Que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Você já ouviu essa história aí, já? O universalismo. No final da história, Deus vai salvar todo mundo. Não se preocupe não se aperreie. Então, a pessoa que crê dessa maneira, qual vai ser a conduta dela? Aproveita a vida enquanto puder. A vida é curta, viva a vida. Porque no final Deus vai perdoar todo mundo. Esse negócio de inferno, algumas pessoas dizem, é contrário à natureza de Deus. Veja a racionalização da justiça divina. Não é porque o inferno, queridos, por mais cruel que ele seja, no aspecto humanista, mas o inferno é o lugar do justo juízo de Deus. Eu vou repetir, o inferno é o lugar do justo juízo de Deus. Todos que estiverem no inferno, eles vão estar conscientes que merecem estar lá. Isso pode ter certeza que Deus vai colocar isso no coração deles. Não vai ter ninguém no inferno dizendo, eu fui injustiçado, eu não deveria estar aqui. É diferente da penitenciária, né? 90%, 99% diz, eu sou inocente. Cada peça, mas é inocente. Mas no inferno, queridos, ninguém vai dizer, eu estou aqui injustiçado. Ninguém.
Porque o senso de justiça dominará os seus corações. Então todos vão estar admitindo: eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Agora, quem vai estar no céu? Levanta a sua mão. Olha, eu vi gente que não levantou, não. Opa, eu vou dar a chance de novo. Quem vai estar no céu um dia? Ok, não precisa ser hoje não, né? Amém, não seja hoje não, né? Tá igual o irmãozinho, eu perguntei para essa irmã uma vez: a irmã quer ir para o céu? Ela disse: quero. Hoje? Eu disse: não, hoje não. Eu quero ir para o céu, mas agora não. Todos nós, quando adentrarmos as mansões celestiais, nós vamos dizer constantemente: eu estou aqui, mas não mereço. Mas não mereço. Porque esse senso de justiça estará estabelecido no nosso coração. Porque o próprio fato do novo nascimento e da presença do Espírito Santo na nossa vida nos dá essa convicção de que nós não merecemos a salvação. A nossa dívida, do ponto de vista humano, ela era impagável. Por isso que nós precisamos de um Salvador. E Deus enviou a Jesus. Para quê? Para que Ele pagasse a nossa dívida, não com prata, não com ouro, mas com o seu precioso sangue. E só quem pode, e só quem podia derramar o sangue para perdoar o pecado do outro, seria um ser humano sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. E a nossa dívida foi paga por causa de Jesus. Então, a consciência de que nós não merecemos vai estar estabelecida. Mas para quem está no inferno, a consciência de que vai estar ali porque mereceu estar ali, é um ponto final nisso aí. Então, o que cremos sobre Deus determinará os nossos padrões de moralidade e de comportamento. Quero sugerir esse livro para os irmãos: O Ser de Deus e os Seus Atributos, do pastor Heber Carlos. Tem mais de 400 páginas, mas é um livro brilhante, extraordinário. Vale a pena você comprar esse livro, porque ele tem uma linguagem clara, gostosa de ler, não é cansativa. Muita coisa que nós vamos estar falando aqui, nós tiramos desse livro, nós apenas copiamos algumas coisas. Vale a pena você adquirir esse livro. Existe já na internet em PDF, mas para a gente abençoar o irmão, a gente compra, né? É mais justo, né? É melhor. Bom, quais os erros que se cometem em relação aos atributos de Deus? Nós até já damos uma pincelada isso semana passada. Quais são uns dos erros? Priorizar um atributo em detrimento do outro. Algumas pessoas dizem: Deus é amor. Aí, por conta disso, tem um comportamento, mas esquece que Deus é justiça. Aí outros enfatizam tanto a justiça que esquecem o amor. Há um equilíbrio no atributo de Deus. Deus é 100% amor. Amém? E quantos por cento justiça? 100%. Deus é imutável. Quantos por cento da imutabilidade de Deus? 100%. Todos os atributos de Deus são 100%. A verdadeira doutrina bíblica é que Deus é todo amor e todo justiça. Amados, que coisa extraordinária. Agora, é importante, quando a gente pensa em doutrina, a gente pensar em prática, pensar na aplicação. Quando a gente considera que Deus é todo amor e todo justiça, qual é a aplicação que a gente faz para a nossa vida? Andar direitinho. A irmã Solange colocou: Deus é 100% amor, 100% justiça. Andar direitinho. O que mais? Oh, mas se eu errar, Deus na sua graça e misericórdia vai me levantar. Olha, mas o amor, queridos, essa consciência do amor e consciência da justiça divina, por isso que é importante a gente ter esse ponto de equilíbrio. Porque se a gente só enfatiza o amor, não, Deus vai perdoar, Deus vai ser misericordioso, Deus vai dar outra chance.
Bom, e a justiça. Irmãos, Deus é impressionante, queridos, como Deus é perdoador. Mas o perdão de Deus muitas vezes não elimina as consequências dos nossos erros. Guarde isso no seu coração. Muitas vezes o perdão de Deus não elimina as consequências do nosso pecado, do nosso erro. Vou dar um exemplo. Amém? O casal está namorando, os dois. Dois crentes, maravilhosos, santos, jovens. Eita, já sabe do que vai dar essa história, não sabe? O quê? Um bucho. Um bucho. A menina engravida. Aí o cidadão descobre. Ela diz: vamos ser pai. Nem casou. Vamos ser pai. Ok. Aí nessa hora que vem a consciência do erro e do pecado. Aí procura o pastor, procura a igreja, o conselho e tal. A pessoa se arrepende pela lua de mel antecipada. Se arrependeu, porque a lua de mel é depois do casamento, não antes. Se arrependeu. Deus perdoa ou não? Aí o bucho desaparece. Não vai desaparecer. Ou seja, Deus perdoou o pecado, mas não eliminou as consequências. Irmãos, vamos pensar na Santa Ceia. É muito sério, né? A Bíblia diz que aquele que participa indignamente do corpo e do sangue do Cordeiro torna-se réu, culpado. Aí a pessoa diz: eu não vou participar, porque eu estou andando aí meio errado, comprei e não paguei ainda, estou sendo cobrado, não estou dando bom testemunho, eu estou meio exasperado, disse um negócio com o irmão, fui grosseiro, ainda não me desculpei com ele, não vou participar da ceia não. Com essa atitude eu estou dizendo o quê? Que eu não faço parte do corpo de Cristo, se eu me recuso a participar. Mas se eu participar sem me reconciliar, eu me torno réu. E aí? Faz o quê? A Santa Ceia é um lugar extraordinário de reconciliação com Deus. Nem se exclui e nem participa de maneira indigna, mas é um momento de quebrantamento, de assumir o compromisso com Deus, de conserto de vida, de falar com o irmão, de pedir perdão, de acertar os débitos e assim por diante. A Santa Ceia é um momento extremamente importante na vida do crente, porque é um momento em que é uma prestação de contas diante de Deus, só você e Deus, para correção. Porque Deus é 100% amor, Deus é 100% justiça. E aí Ele não vai tomar por inocente aquele que, tendo consciência do erro, não se arrepende. E aí a Santa Ceia é um momento de reconciliar com Deus, de perdão mesmo, de estabelecer votos e compromissos diante de Deus e participar da ceia. Agora, se participa indignamente, o que é que a Bíblia diz? É por isso que não há poucos enfermos e doentes, e até alguns que morrem. Porque, irmão, ninguém pode brincar com Deus não. Amém? Ninguém brinque com Deus não, porque quando Deus pesa a mão, o juízo de Deus é sem misericórdia. É isso que Ele diz na sua palavra. Então a nossa vida, ela deve ser pautada em todos os atributos de Deus, mas nesse caso específico, amor e justiça. A gente tem que ter a consciência de que nós somos pecadores, né? Antes de Adão pecar, a possibilidade é possível não pecar. Adão tinha essa possibilidade de não pecar. Pecou. Então todos nós somos descendentes de Adão, primeiro Adão. Então nós herdamos a sua natureza pecaminosa. Então hoje é impossível não pecar. É impossível não pecar.
Por isso que nós temos o recurso do perdão baseado no amor e na justiça divina. Veja, o perdão de Deus é baseado no amor e na justiça. O amor que é a disposição para perdoar, e a justiça é a aplicação do sacrifício de Jesus na nossa vida. Porque Deus nos perdoa em Cristo, e não por mérito, jamais por mérito. Então, o perdão de Deus é baseado no amor e na sua justiça. Eu sei de casos, queridos, porque concluí isso através da observação, de pessoas que estavam vivendo uma vida em pecado, a gente não sabia, e participando de todas as atividades, normalmente, de repente, adoeceu, processo, e nesse processo aí veio o reconhecimento do erro, pedido de perdão, restauração, e aí depois Deus, na sua graça e misericórdia, chamou para a glória eterna. Já vi vários casos nesse sentido, vários casos. É por isso que a gente não pode brincar com Deus, não, porque Deus é amor, mas também é justiça, amém? Os atributos de Deus, olha que coisa extraordinária. O que é que acontece com eles? Se completam, não se competem, mas se completam, ao invés de se excluírem mutuamente. E agora eu quero trabalhar com vocês dois conceitos: o conceito de imanência e o conceito de transcendência. Então, nosso Deus é o Deus imanente. Toda vez eu tenho que pedir o amém. Amém, amados? Amém. E o que significa isso? O que significa Deus é imanente? Me ajudem aí. Amém. Deus é o Deus imanente, ou seja, é o Deus presente. É o Deus que está no nosso meio. É o Deus que intervém na história. Isso é importante demais, queridos, porque existe uma teoria chamada teísmo. Existe o adeísmo, ou adeísmo. Não existe essa palavra adeísmo. Existe o ateísmo. E o que é o ateísmo? Ok, é a teoria, o ateísmo não é um fato científico, não é uma teoria que nega a existência de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, digo com muita convicção, eu não conheço uma pessoa que tenha mais fé do que um ateu. Pense num cabo de fé. Pense direitinho se não é. Porque para ele negar a existência de Deus, ele tem que negar a criação, a perfeição do que é o corpo humano. Eu andei estudando um pouquinho sobre o cérebro. Meus amados, é uma coisa, são mais de 90 bilhões de neurônios. Eu não sei como é que esse povo consegue contar, né? Mas está lá, os cientistas apresentam essa informação. Morre, nasce, é uma coisa fantástica. O olho humano é uma perfeição, querido. Você atribuir isso aí ao acaso, tem que ter o quê? Fé, e muita fé, muita fé. Para crer na existência de Deus, não precisa tanta fé assim não. É só olhar a criação, a natureza, né? Teve uma vez, eu viajei para a Europa, um período aí, eu fui numa catedral, alta, mas bem alta, dezenas de colunas, a coisa suntuosa, e eu fiquei vislumbrado, e alguém me disse, é tão alta assim, porque é uma representação da grandeza de Deus. Eu disse, eita,
Negócio besta. Porque quando você sai da catedral, que olha para o universo, aí você tem a revelação plena e completa da grandeza de Deus. A obra do homem é um cisquinho, né? É um grão de areia. Mas aos nossos olhos tão grande. Mas quando você sai dali, é bonito, é muito bonito, é interessante, tal. Você fica encantado, mas quando você sai da catedral, você olha para a natureza, aí é que você fica encantado mesmo. Aí é beleza mesmo. Pastor, o senhor disse que nunca viu alguém com mais fé do que o ateu, né? Foi. Aí eu digo assim, eu nunca vi alguém se manter ateu quando alguém solta o pitbull em cima dele. O ateísmo dele vai embora na hora. A desgraça do ateu é quando ele está no sufoco e tem que clamar por Deus. A gente tem que usar a lógica. Eu tenho um irmão, ele ainda é vivo. Uma vez conversando comigo, ele disse: olha, se vocês falam aí do inferno, eu não acredito no inferno não. Só que tudo bem, uma decisão sua. Agora, é o seguinte, eu acredito, se quando eu morrer, descobrir que não tem inferno, não perdi nada. Não perdi nada. Porque a fé cristã, no mínimo, ela lhe dá qualidade de vida. No mínimo, qualidade de vida. Você deixa de ter determinados comportamentos que comprometem a sua saúde, e assim por diante. Agora, meu irmão, quando tu morrer, e aí tu descobrir que tem inferno, eu disse, você está você está perdido, irmãos. Eu não sei o que você imaginou aí com a reticência. Está perdido. E outra coisa, pior, viu, meu irmão, é eternidade. Não tem jeito, tem saída. Porque para mim o pior do inferno não é... Eu não acredito no fogo literal não, sabe? Esse negócio de uma caverna explodindo fogo, a pessoa sai de um canto, aí a fumaça do outro, aí vai... É um negócio muito hollywoodiano isso, né? Muito ficção científica, né? Eu acredito que esse fogo é o ardor da consciência de uma vida vivida longe de Deus. É o fogo da consciência queimando. Isso aí é terrível, é destrutivo, isso é terrível. Mas para mim o pior é a eternidade. Porque se você passar 100 anos no inferno, ou 1000 anos, aí depois eu passar o resto é bom demais. Não, eu não acho não. Um dia no inferno já é suficiente para a pessoa se arrepender por toda a eternidade. Mas teria uma saída, né? Teria uma saída. O pior do inferno é a eternidade. E o melhor do céu, além da qualidade de vida extraordinária que nós vamos ter, porque no céu é a qualidade de vida, irmãos. E o que significa qualidade de vida? Porque tem muita gente que pensa que quando chegar lá no céu é aquela roupa branca, né, aquele vestido, parecendo árabe, né? Andando nas ruas de ouro e descalço, não, porque ouro é frio, né? Mas com uma sandáliazinha e aquela coisa assim bem monástica, né? Eu não acredito no céu assim, não. O céu é cheio de natureza, comida boa, da melhor, bebida. Olha, é tudo de bom aqui multiplicado por 1000. E para mim o céu, aí alguém diz assim, o céu vai ser aqui na terra restaurada. Pode até ser, queridos, mas só que a terra restaurada é apenas um ponto da glória que nós vamos herdar por toda a eternidade. Porque nós vamos herdar e somos herdeiros não apenas da terra restaurada, mas de toda a criação de Deus. E aí você já sabe que existe
galáxias e mais galáxias e assim por diante. Isso tudo vai fazer parte da nossa herança. E outra coisa, a gente fica pensando no céu com a nossa mente limitada, né, até de locomoção. Nós vamos ter o poder de locomoção como os anjos e assim por diante. É extraordinário. Imanência, presença, a ação de Deus. E a transcendência, o que é que significa? Sem filar. Pode voltar, deixa só na imanência e transcendência. Eu não estava olhando aqui e estava passando os conceitos. Está aqui na minha tela. 2 minutos para a gente trabalhar a transcendência. O que significa transcendência? Pastor, não vale dar fila não, pastor. Imanência está aqui, transcendência é o quê? Está lá, amém, está em cima. Ele é superior e completamente diferente do homem, né? São as qualidades exclusivas de Deus. Então é o Deus soberano, é o Deus que tudo vê, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Aí eu vou passar, que a gente já trabalhou. Imanência, rapidamente. Uma palavra que do latim traz a ideia de permanecer ou habitar dentro. O termo descreve o envolvimento de Deus com as suas criaturas. Aí o texto qual é? Êxodo 3, 7 e 8. O que é que diz? Vamos ler todos juntos? As palavras em destaque quais são? Vi, ouvi, conheço-lhe, desci. Ou seja, o Deus imanente é aquele que intervém na história. E o Deus transcendente é o que tem todo o poder para agir na história. É a questão do conceito de amor e poder. Todos nós amamos a nossa família, não amamos? Tem uns que dão um trabalho, medonho, mas te ama assim mesmo. Mas às vezes e todos nós queremos o melhor, não é isso? Mas somos limitados nas ações. Às vezes a gente quer o melhor, mas a gente não pode dar aquele melhor, por uma série de razões. Essa é uma diferença básica entre o homem e Deus. Deus ama, quer e pode. Ele pode. E aí ele age. Então é o Deus que é imanente, que está presente, e é o Deus transcendente, que está lá em cima, completamente diferente do homem, independente do homem. Eu pergunto a você, Deus precisa de você para quê? Eita. Cruel, né? Porque Deus, um dos atributos de Deus é a autossuficiência de Deus. Ele existe por Ele mesmo. Ele é um ser incriado. Então Ele não precisa da gente para nada. Só que Ele, como Ele é misericordioso, Ele nos permite agir, e isso dá um poder de significado para a nossa vida, porque uma das piores coisas é você não fazer nada, você não se sentir útil, e aí Ele nos dá a oportunidade de servir, e Ele nos atribuiu dons para que a gente possa servir, e assim estabelecendo como a sua igreja deve funcionar. Em termos de dinheiro, Deus precisa do nosso dinheiro, mas Deus instituiu os dízimos e as ofertas para a manutenção da igreja. A igreja tem as suas causas normais, que são as despesas básicas, mas ela também, Deus concedeu que ela venha, através da contribuição dos seus filhos, suprir de recursos para que a igreja invista na obra missionária. Amém? E ajude os pobres e os necessitados, e socorra. A igreja não pode ficar só dentro de si,
e com as suas despesas ordinárias. Por isso que a gente ora para que Deus dê prosperidade mesmo, porque nós já falamos, a prosperidade, ela nos dá a condição de vivermos com dignidade e de poder ajudar o próximo. E ajudar o próximo, irmãos, implica em evangelização, que é a maior ajuda que pode existir, é a obra missionária, que é a maior estratégia de beneficência, ou de fazer o bem, a caridade e o amor, e do suprimento das necessidades das pessoas carentes. Irmãos, eu vou passar só 2 minutos, tá certo? Veja, teve um tempo na minha vida que eu fiquei muito chateado mesmo, com as coisas. E a gente sempre fazia muita ação social, né? E teve uma época que eu disse, mas rapaz, a gente está fazendo o papel que pertence ao governo. Olha que coisa chata, a gente já paga tanto imposto e ainda tem que fazer a obra social. É como se estivesse tirando o peso da responsabilidade sobre o Estado. Aí depois eu pensando direitinho, eu cheguei à seguinte conclusão: os pobres e os necessitados são vítimas não da sociedade, mas do Estado. Eu não concordo que os miseráveis sejam, e pobres, necessitados, sejam fruto da sociedade. Quem é a sociedade? Eu, você. E nós demos uma grande parcela de contribuição. Grande. Mas o Estado, que deveria, através dos recursos que se obtém e retirado de nós, e ainda chama de contribuição, eles não agem com a responsabilidade que deveria para com o pobre necessitado. Aí caiu a minha ficha. Nós temos que ajudar essas pessoas, porque elas são vítimas do Estado. Vítimas. E aí nós temos que socorrer, temos que ajudar. Nós temos que fazer a nossa parte, nos empreender. E é por isso que eu oro, queridos. Oro para que essa igreja, para que você seja próspero. Desse tamanho eu não sei se vai ter prosperidade, não. Oxe. Eu desejo que você seja próspero. É bênção de Deus, para que você viva com dignidade e você possa contribuir para ajudar o nosso próximo. Amém? Deus é imanente, Ele cuida. Deus é transcendente, Ele tem poder. E para finalizar, vocês sabem como é que Deus ajuda, intervém e supra a necessidade da sua igreja e das pessoas que estão precisando? Mandando um anjo do céu levar uma cesta básica? Não? Pode até ser, né? Ele tem esse poder, mas não é. É através de quem? Paulo, escrevendo lá para a igreja, ele diz: olha, eu quero agradecer a vocês, porque eu agora fui suprido e tenho em abundância, porque vocês me supriram. Aí ele diz: o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Necessidades dele, que foram supridas pela igreja, pela ação da igreja, e Deus vai suprir o próximo através de nós. Amém, queridos? Conhecer Deus é tão maravilhoso, porque não é só teoria, é vivência na base. Que Deus nos abençoe, queridos, e que essa palavra possa trazer ânimo ao nosso coração, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, sabendo que Jesus, Ele é o bom pastor, que vai atrás da ovelha, que carrega a ovelha e que se alegra com a ovelha que volta para o seu rebanho. Que Deus abençoe a todos vocês, um bom apetite, um bom almoço, e à noite a gente está aqui na presença do Senhor. Pela cruz.